Oi pessoal, professor André Gustavo Schaefer, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, dando sequência aos nossos conteúdos da disciplina de Computação Básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do campus. Nosso próximo passo é o estudo das estruturas de dados do tipo matriz, as matrizes, certo? Então a gente vai ver que são estudamos no conteúdo anterior as matrizes unidimensionais, se é que podemos chamar, que são chamadas de vetores, né? E agora, da mesma forma, temos os vetores bidimensionais, então, vamos dizer assim, que são chamados de matrizes. Mas o fato é que as matrizes são bidimensionais e dentro das estruturas de programação, das linguagens de programação, a gente vai ver que elas podem assumir é, múltiplas dimensões, não só tridimensional ou tetradimensional e assim por diante, né? De acordo com a necessidade. Algumas implementam mais dimensões, outras implementam menos dimensões, certo? No nosso currículo, né, no nosso curso, a gente vai trabalhar somente com duas dimensões e vai tentar entender a utilidade das matrizes, enfim. Então, contextualizando, a matriz ela é um tipo de dado criado por nós, porque nós é que definimos a dimensão, né, que ela vai ter. Múltiplas dimensões, uma única dimensão, bidimensional e inclusive o tipo de dado que ela vai guardar dentro dela. Se ela vai ser uma matriz de valores reais, de valores inteiros, de caracteres, de strings, né? No vídeo quando a gente iniciou o tópico sobre vetores, em que abordamos um pouquinho, né, dessa questão dos tipos de dados pré-definidos versus tipos de dados criados pelo usuário, pelo programador, a gente abordou, eu vou nesse momento aqui disponibilizar aqui em cima do vídeo o link para esse vídeo, caso alguém esteja vendo ele não na ordem, né, em que eu proponho que o curso seja visto, para que vocês possam ver então nessa parte introdutória quando eu falo sobre, mas eu vou fazer um resgate aqui, quando eu falo sobre esses tipos de dados, porque vocês vão ver que nas linguagens de programação, nessa linguagem de programação que a gente está usando, que é a linguagem de programação do Arduino, que foi construída em cima da linguagem de programação C, né, e algumas outras, várias outras linguagens de programação, os tipos de dados definidos pelo usuário que faziam uso, por exemplo, de estruturas como vetores e matrizes, eles suportavam apenas um mesmo tipo de dado inserido no tipo de dado criado. Vamos dizer assim, uma matriz ela só poderia suportar valores inteiros. Uma matriz só poderia suportar valores, se ela fosse definida como tipo float, né, como valores com valores reais, ela só poderia suportar valores reais. O mesmo para caracteres, o mesmo para textos. E aí a gente fala também um pouquinho, naquela parte introdutória, que a demanda que existe é que nas tabelas, de modo geral, nas matrizes, a gente vê que uma tabela é uma matriz, né? Nós temos tipos de dados distintos, ou seja, se eu for pegar, por exemplo, as minhas características pessoais, eu vou ter no primeiro campo, na primeira coluna dessa minha linha, desse meu vetor, dessa primeira linha dessa matriz, um código de identificação. Talvez o segundo campo seja o meu CPF, o terceiro seja meu RG, o quarto seja o meu nome, o quinto seja sexo, o sexto seja número de filhos, o sétimo campo seja endereço, né? O oitavo campo seja uma imagem, vamos supor, né? O nono campo seja um currículo, um campo, né, binário ou somente texto anexado àquele campo em particular da minha tabela, né? A imagem já é com certeza um arquivo em formato binário, mas que faz parte de uma coluna ou de um campo, né, desse meu registro, desse meu banco de dados. Nas linguagens de programação, a gente começa a iniciar esse assunto falando justamente sobre o que eu citei, sobre um registro. Um registro nada mais é do que um tipo de dado criado que possui diferentes variáveis ou tipos de dados que são registrados, né, dentro dele. Então, como eu falei para vocês também naquela parte introdutória desse vídeo, desses vídeos anteriores sobre vetores, essa necessidade, essa demanda foi tão grande, né, grande do armazenamento de informações que deu origem aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, justamente lá, né, como eu acabei de exemplificar para vocês, nós temos esses tipos de dados distintos. Né? Eu trabalhei muito com bancos de dados e então nós tínhamos lá
os caracteres de tamanho variável, caracteres no caso, né, que eu podia ser um varchar de uma posição, né? No banco de dados Oracle, pelo menos ele tinha essa descrição. E nós tínhamos então os campos numéricos, né? Com número de casas decimais que guardavam valores diversos, sejam inteiros, sejam reais. Nós tínhamos campos do tipo blob, né? Binary Large Objects, ou seja, grandes objetos binários que eram guardados também numa mesma linha, que tinham capacidade de armazenamento de imagens, por exemplo. E aí grandes textos, né, que a gente podia anexar como arquivos em formato texto, por alguma razão, enfim, eram os blobs e os clobs, os Character Large Objects, ou seja, assumindo aquele formato de diferenciação, aquela diferenciação que existe, né, na computação entre os textos e os formatos binários, né, quando a gente fazia FTP para transferir um arquivo de um sistema operacional para outro, por exemplo, nós tínhamos que dizer se queríamos fazer aquela transferência em formato binário ou aquela transferência em formato texto. Isso fazia muita diferenciação, né? Pelo conjunto de caracteres, então, né? Senão ele colocava todo o texto tudo na mesma linha, não entendia os caracteres de quebra de linha, tinha, né, o CHR de 10, CHR de 13, lá. Quem mexeu com isso sabe o que eu estou falando. Então, toda essa questão diz respeito à característica de armazenamento de arquivos na informática de modo geral, nos sistemas operacionais, né? E isso remete, né, está atrelado ao universo dos bancos de dados, e aí a gente dispensa maiores apresentações, porque hoje as informações da humanidade inteira estão armazenadas em bancos de dados. Então, veja bem, nós na linguagem de programação, nós não estudamos, inclusive nessa disciplina, registros, certo? A gente precisaria de mais tempo, assim, não é nessa disciplina, pelo menos, que a gente vai fazer estudo disso. E os registros é que dariam uma ideia melhor de como funciona a criação e manipulação de dados em bancos de dados, que também seria uma outra área da informática que não tem uma relação direta e imediata, claro, com o ensino de algoritmos. E a gente vai ficar limitado, então, a matrizes de um mesmo tipo de dado. Se vocês forem avançar no estudo para a linguagem Python, por exemplo, vocês vão verificar que o Python, então, ele suporta, como já mostrei, vejam aquele vídeo lá, né, que eu citei para vocês. Eu fiz, inclusive, algumas demonstrações mostrando, né, os tipos de dados da linguagem Python. Então, vocês vão ver que eles suportam listas, dicionários, tuplas. Aliás, tupla, uma linha num registro, numa tabela de um banco de dados é chamada de tupla. Talvez seja uma herança aí que a linguagem Python utilizou, né? E eles também eles têm um tipo de dado chamado tupla, mas eles suportam uma combinação curiosa de valores, né? de valores dentro da mesma estrutura de dados. Por exemplo, aqui, né, nós temos uma matriz, então, uma matriz de 5 linhas e 5 colunas, portanto 25 posições, mas nós temos o mesmo tipo de dado em cada uma dessas células, ó. Nós temos valores inteiros, né? Então, como eu exemplifiquei para vocês nesse vídeo a que me refiro, nós tínhamos numa célula um código, numa outra célula um nome, numa outra célula um valor numérico inteiro, numa outra célula um valor de texto, de texto ou mesmo um valor numérico fracionário, né, com casas decimais, e nós podíamos ter inclusive uma lista de listas, né? Então a linguagem Python veio para suprir essa demanda que outras linguagens de programação não tinham, né? E fica mais complicado? Fica um pouquinho mais complicado, mas o passo para se entender aquilo que ela suporta e essas ferramentas, então essas estruturas de dados que ela pode prover para um programador, o passo inicial é entender como funcionam essas matrizes mais simples, certo? E a manipulação dessas matrizes de um mesmo tipo de dado em qualquer linguagem de programação, ou mesmo em português estruturado, estudando apenas algoritmos. Tá legal? Vamos para o próximo passo então, ó. A utilidade das matrizes. Eu gosto de dizer o seguinte, ó. A pergunta, mas para que servem as matrizes? Essa pergunta nunca é muito bem feita. Eu espero me fazer claro. Por quê? Não é uma questão da gente saber aonde o que as matrizes vão resolver para nós no mundo real. A questão é que um problema, um fenômeno, um processo do mundo real, ele
Se tu quiser implementar uma solução em um sistema informatizado, usando inteligência artificial ou não, ele vai ter que obrigatoriamente ser estruturado nas estruturas de dados que a linguagem de programação te proporciona. Então, qual a utilidade das matrizes? Quem vai ter que fazer essa adaptação, essa transposição é o programador. Então a utilidade das matrizes é para aquilo que tu está querendo resolver. Quem vai ter que fazer essa codificação, como eu falei, essa transposição, vai ter que ser o programador. Então ele vai ter que transformar esse problema de armazenamento de dados do mundo real, do fenômeno sendo investigado, da pesquisa que está sendo feita, né, do processo que está sendo implementado, que vai ser controlado, gerenciado, né, pelo computador, em estruturas de dados que a linguagem de programação proporciona. Quais são elas? As variáveis e seus tipos, os vetores, as matrizes, os registros. Aí sim, como eu falei para vocês, em outras linguagens de programação, as listas, tuplas, dicionários, toda e qualquer estrutura que seja proporcionada por aquela linguagem de programação. Veja bem que, ainda que eu tenha essa compreensão, eu falo para vocês, não programei em mais do que talvez umas 7 ou 8 linguagens de programação. Existem milhares, lógico que não tem mais de 1000 que são conhecidas, mas existem dezenas de linguagens de programação e que às vezes são criadas para um determinado propósito. Né? Então aquelas linguagens de programação criadas para um determinado propósito vão oferecer para vocês estruturas de dados distintas das que eu conheço também. Certo? Então é por isso que muitas vezes uma linguagem de programação é mais apropriada para fazer tal coisa, outra é mais apropriada para fazer outra coisa e assim por diante. Tá bom? Então essa é a ideia. Nós é que temos que conhecer as estruturas de dados que a linguagem de programação provê e utilizando todas essas estruturas de dados é que a gente vai fazer, vai conseguir sistematizar em informática, em um computador, os processos e as coisas que a gente está querendo sistematizar do mundo real. Certo? Então é óbvio que fica mais fácil a gente sempre exemplificar a utilidade das matrizes usando exemplos simples, né? Então aqui, por exemplo, um jogo de xadrez, né? Se a gente for ver aqui a própria tela, né? A própria tela do LibreOffice Calc, do Microsoft Excel, elas são matrizes, são tabelas, certo? Um jogo de xadrez, né? A gente tem também um tabuleiro que corresponde a uma matriz 8x8, né? Tá legal? Eu vou utilizar isso aqui para outros fins daqui a pouco. Só antes de mostrar esse exemplo aqui, ó, nesse vídeo introdutório sobre matrizes, de alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês, eu quero trazer uma questão do Enem que foi feita. Essa aqui é do Enem de 2018. Vejam que coisa, né? Não surpreende, tá? Eu acho até que está chegando um pouco tarde. Mas esses conceitos que são vistos em matemática em nível superior ou em cursos de computação começam a ser cobrados de vocês, das pessoas, enfim, que estão saindo do ensino médio. Tive um aluno também que me reportou que teve 2 questões num determinado vestibular numa universidade, se eu não me engano, no Paraná, não me lembro qual foi, que cobrava sistema binário de numeração, né? Então essas coisas estão começando a chegar cada vez mais cedo assim na educação básica. E essa questão é uma questão meramente conceitual e extremamente fácil. Né? Então aqui diz que a transferência eletrônica disponível, a TED, que na verdade agora por coincidência está meio que ficando para trás, né, com o chamado PIX, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso ele dispõe esses valores em uma matriz A, ele chama uma matriz A, e aí ele faz uma referência a cada uma das posições dessa matriz, né? Como A de índice e J, tá um pouquinho difícil da gente ver aqui, tá? Em que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a 5, e 1 é menor ou igual a J, que é menor ou igual a 5. Na verdade isso aqui complica mais que ajuda, né? O que está querendo dizer que é o seguinte, um indexador I vai servir para indexar colunas ou linhas. Na verdade a gente vai ver que por padrão se usa o indexador I para indexar as linhas, mas é apenas um padrão, ele pode não ser seguido, tá? É que o I vem antes do J, tá? Então, em função disso. E
Tanto é que nos vetores, os vetores são matrizes de uma única linha. Usa-se geralmente a variável i é usada para indexar colunas e não linha, porque afinal de contas o vetor só tem uma linha, né? Mas, enfim, foi colocado no enunciado e tal, e o elemento a, i, j corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhões de reais transferidos do banco i para o banco j durante o mês. Observe que os elementos a e j são iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos, então não tem como fazer um TED de um banco para um mesmo banco. Isso é uma transferência entre contas, não é uma transação eletrônica disponível feita para outro banco, né? Então essa é a matriz obtida para essa análise. Então eu trouxe essa matriz aqui para o LibreOffice só para explicar para vocês. Na verdade, trata-se de uma questão que não envolve programação coisa nenhuma. É meramente conceitual, mas já é interessante, né? Como eu falei para vocês, então, ó, nós vamos ter aqui, ó, o banco 1, porque nós estamos na linha 1, transferindo para o banco 1 também, ou seja, esse elemento aqui, ó, é o A de índice 1, 1, certo? Ou seja, linha 1, coluna 1. Então, dele 1 para ele próprio, ele transferiu 0. A mesma coisa ocorre do banco 2, linha 2, cruzamento com a coluna 2, é do 2 para ele próprio. Assim como do 3 para ele próprio é 0, do 4 para ele próprio é 0 e do 5 para ele próprio é 0. E essa aqui, então, a gente sabe que é a chamada diagonal principal dessa matriz, né? Certo? Então, foi isso que ele quis dizer ali no enunciado, tá? Vou centralizar aqui, fica mais bonitinho. Foi isso que ele quis dizer ali no enunciado. O que mais? Então, veja bem, aqui é muito fácil de interpretar. Por isso que eu disse que é meramente conceitual, tá? Porque do banco 1 para o banco 2 foi transmitido via TED, então, 2 o quê? 2 é milhões de reais, eu acho, né? Também nem vem ao caso. Em milhão de real, ó. 2 milhões de reais. Do banco 1 para o banco 3 foi transferido 0. Do 1 para o 4 foi 2 e do 1 para o 5 foi 2. Então, ó, quanto que o banco 1 transferiu dele para outros bancos? É a soma dessa linha. Ah, mas eu estou incluindo ele próprio. Não tem problema, vai ser sempre 0. Entendeu? A gente poderia dizer que é a soma, então, disso daqui. Correto? Qual que é a soma disso daqui? 6, né? Então, o banco 1 transferiu para outros bancos 6 milhões de reais. O banco 2 transferiu a soma dessa linha. Então, uma vez que tu interpretou corretamente, tu fica sabendo que facilmente basta tu somar a linha, somar os valores de cada linha. O banco 2 transferiu 3 milhões, o banco 3 transferiu 5, 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 1. O 4 transferiu 4 e o banco 5 transferiu para outros bancos 5 também, ó. Né? Então a resposta, letra A. Quem mais transferiu valores foi o banco... Como é que chama? O banco 1? É o banco 1, exatamente, ó. Aqui a resposta está na letra A, né? Banco 1. Ó. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco 1. Certo? Então, nesse aspecto, é uma forma assim de conhecer, né? De saber que o indexador I, conforme o enunciado e conforme o padrão que se usa, é utilizado para indexar as linhas distintas, né? Quando o I tem valor 1, significa que eu estou fazendo referência à linha 1. Quando o meu I tem valor 2, a linha 2 e assim por diante. Então, na linguagem de programação, esse nomezinho aqui é apenas o nome que eles deram para a matriz. Podia ter qualquer nome. Na verdade, na nossa linguagem de programação, ela vai ter um nome também, que vai ser o nome da variável matriz, ou do tipo de dado matriz. Na linguagem C, na linguagem do Arduino, é como se a gente declara uma matriz ou um vetor como se ele fosse uma variável diretamente. É legal que na linguagem Pascal, por exemplo, tu cria o tipo de dado, por isso que ele é um tipo de dado pré-definido. Tu cria o tipo de dado matriz que vai ser, né, valores, né, inteiros 5 por 5, certo? E depois tu declara a variável daquele tipo. Então esse conceito de tipo de dado pré-definido ele fica mais compreensível quando tu programa em linguagem Pascal. Mas é a mesma coisa. Então aqui o que a gente tem que saber é que a estrutura que eu vou usar para percorrer as linhas, eu posso percorrer a minha matriz desse jeito, sem problema nenhum, para fazer qualquer tipo de processamento, uma soma, uma modificação de valor, seja lá o que for, uma consulta, verificar um determinado valor também, não tem, tanto faz. Ou eu posso percorrer a minha matriz aqui, já que eu vou percorrer ela toda, né? Variando primeiro as linhas. O que eu colocar mais externamente, o laço de repetição que vai me permitir fazer essa variação, que for mais externo, vai determinar se eu vou percorrer ela, vamos dizer assim, finalizando
a linha 1 por primeiro ou finalizando a coluna 1 por primeiro, né? Geralmente se faz assim, se segue a sequência de IJ, né? Então nós vamos ter lá na nossa linguagem de programação uma estrutura então de repetição do tipo for i, variando. Agora prestem atenção, né? Na conceituação desse exercício, nós tínhamos o i e o j iniciando em 1. Como, por exemplo, na linguagem Pascal, na linguagem Delphi, que tem grande na linguagem Pascal, né? E em outras linguagens de programação. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, tá? Eu dei bastante detalhe, não vou dar tantos detalhes agora. Na nossa linguagem Arduino, que foi construída em cima da linguagem C, nós temos nossas posições de vetores e matrizes iniciando em 0, certo? Não vou nem fazer a correção aqui na matriz, porque não vem ao caso, tá? For i recebe 0, enquanto i menor que 5. 5 posições, portanto de 0 a 4 inclusive, né? E mais. Então isso daqui, ó, vai me gerenciar o laço externo. E esse meu laço externo ele vai iniciar e vai terminar em determinado momento. E agora é o seguinte, ó. Então eu tenho dois laços de repetição aqui, ó. Um que varia de linha após linha e o outro que varia de coluna em coluna. Então, portanto, esse aqui mais externo está me gerenciando a alternância entre as linhas. Eu vou ter um mais interno que vai me gerenciar a alternância entre as colunas. For j variando da coluna 0. Enquanto j for menor que 5, autoincremento da variável j. Só vamos corrigir aqui, senão daria erro léxico. Vamos iniciar aqui também, então, um início e um fim. Então, veja bem que aqui, ó, eu tenho... Só vou alargar um pouquinho as colunas aqui. Aqui eu tenho, então, a estrutura de programação de repetição aninhada. Por que aninhada, né? Porque eu tenho uma dentro da outra que vai me permitir percorrer essa matriz e fazer todo e qualquer processamento dessa matriz. Vejam bem que, quantas vezes, vamos dizer assim, ó, comando, vamos escrever aqui assim, ó, instrução X. Eu vou colocar aqui uma instrução X qualquer, uma atribuição, um cálculo, uma verificação, qualquer coisa. Quantas vezes essa instrução X vai ser executada se ela está aqui dentro desse ponto do laço de repetição? Muito simples. 5 vezes 5. Justamente, que é o que deveria ser. Afinal de contas, ele está me gerenciando uma matriz que possui 25 posições e eu tenho que analisar, fazer alguma coisa com as 25 posições. Certo? Então, no caso, essa instrução X vai ser executada quando o meu I for igual a 1 e o J for igual a 1, quando o meu I for igual a 1 e o J for igual a 2, quando o meu I for igual a 1 e o J for igual a 3, e assim por diante. Depois, quando o meu I for igual a 2 e o J for igual a 1. Desculpa, né? Aqui, vocês entenderam, na verdade, a gente está começando de 0, então aqui seria posição 0 para o I, posição 0 para o J, posição 0 para o I, posição 1 para o J, posição 0 para o I, posição 2 para o J, e aqui para baixo da mesma forma, né? Agora nós teríamos o I valendo 1 e o J valendo 0, o I valendo 1 e o J valendo 1, e assim por diante, tá? Só muda aqui porque a gente usa outra linguagem de programação. Também não custa nada a gente trocar aqui também, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Aí vai ficar bem igualzinho ao do exemplo aqui. Aqui obviamente também temos um problema, né, na verdade, mas é apenas uma representação, mas o LibreOffice ele corrige. Quando a gente dá um Enter, teria que alterar e dizer para ele não corrigir, ele coloca em letra maiúscula por ser o início, né? Então nós teríamos a variável ali I maiúsculo, mas aqui é apenas uma forma de representar. Agora sim, tá? Então essa instrução nessa posição seria executada 25 vezes. Enquanto que uma instrução que estivesse apenas dentro, por algum propósito, tá? A gente pode ter alguma necessidade desse tipo. Uma instrução que estivesse apenas dentro do laço de repetição mais externo e não dentro desse laço de repetição mais interno, seria executada 5 vezes. Apenas, né? Ela poderia estar aqui em cima também, ó. Seja ela qual fosse, tá?
zerar o valor de uma variável ou qualquer outra coisa. Certo? Mas essa é a estrutura que a gente vai precisar então para poder trabalhar com nossas matrizes, então, né, bidimensionais. Outro assunto então que é importante, eu gosto de usar esse exemplo, que a gente vai ter que prestar bastante atenção quando estiver trabalhando com matrizes, é que muitas vezes isso ajuda bastante, mas a gente tem que ter um pouquinho dessa atenção. Vamos supor que eu tivesse um jogo de xadrez hipotético aqui de duas rainhas. Então a rainha preta e a rainha branca. E agora vejam bem, isso aqui é só para citar um dos tipos de problemas que podem ser resolvidos, vamos dizer assim, usando matrizes, mas que também eles demandam uma característica que começa a ser importante, então, que é a observação, a capacidade da gente fazer identificação de padrões, né? No mínimo através de números, certo? E aí vai precisar de uma matemática básica. Vocês vão ver que ela é bem básica mesmo. Porque o desafio aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tivesse que implementar esse jogo de xadrez. Estão vendo aqui? Mas como que eu sei? Porque essa rainha, ela pode ser... A gente sabe que, talvez nem todo mundo sabe jogar xadrez, mas as rainhas elas se movimentam quanto elas quiserem para frente, ou seja, nessa direção vertical, vamos dizer assim, para cima ou para baixo, vamos dizer assim, né? Que seria nesse caso para frente ou para trás, ou horizontal, para a esquerda ou para a direita. E elas também se movimentam em diagonal, certo? Diagonal para a direita e para cima, aqui seria para a direita e para baixo, para a esquerda e para baixo, e aqui para a esquerda e para cima, certo? Só que a pergunta é a seguinte, ó. Como que eu sei que essa rainha aqui, ó, pode se deslocar nesse, vamos supor que é a rainha branca que faz o movimento agora, que ela pode se deslocar para cá e capturar ou comer a rainha preta? A pergunta é bem simples, ó, né? Como que esse é um movimento válido? Vamos dizer assim. Não precisaria nem ser para cá, ó. Como que eu implemento a regra do movimento da rainha se eu estiver transpondo isso para uma matriz num computador, numa linguagem de programação? A questão é essa, né? Eu implementei então o meu jogo numa matriz 8x8 e a minha rainha branca precisa fazer um movimento. Ela não pode vir aqui, ó, nessa casinha preta que fica duas à frente dela e uma à esquerda. Esse é um movimento que um cavalo faria, né? Ela pode vir quantos ela quiser para frente, né? Quantos para trás, quantos para a esquerda, quantos para a direita e nas diagonais. Então, na verdade, o movimento da rainha é igual à soma do movimento da torre com o movimento do bispo, certo? Então, como que eu costumo explicar isso? Ó? Se a gente fosse fazer a implementação, eu vejo no tabuleiro de xadrez ao lado, aqui à direita, né? A gente veria que nós temos a mesma ideia, né, da matriz de posição índice IJ, ó. Se essa aqui fosse posição 1, linha 1, coluna 1, né, isso daria para ser feito sem problema nenhum se a gente estivesse utilizando uma linguagem que indexasse a matriz a partir do zero, tá? Aqui seria 0, 0, aqui seria 0, 1 e assim por diante. Mas assim fica mais fácil para explicar. Se nós tivéssemos então a posição 1, 1, 1, 2, 1, 3, né, para cada uma das casas, ou seja, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e assim por diante, ó, até a linha 8, coluna 8, eu pergunto para vocês seriam capazes de tentar, vamos dizer assim, matematicamente dizer qual o padrão que existe que permite afirmar que o determinado movimento que a rainha fez foi válido ou inválido? Essa é a pergunta. Pode pausar o vídeo ali para pensar um pouquinho. Vejam bem, se essa rainha aqui, ó, né, está nessa casa 5, 3, ou seja, linha 5, coluna 3, vamos ver o seguinte, ó, a gente sabe que o movimento para casa 4, 4 é válido, para 3, 5 é válido, 2, 6 é válido, 1, 7 também é válido, 6, 2 é válido, 7, 1 também é válido, 4, 2 é válido, 31 é válido, 6, 4 é válido, 7, 5 é válido, 8, 6 é válido, né? Assim como todos os para cima, ó, 43, 33, 23, 13, todos para baixo, 63, 73, 83, e todos para a esquerda, 52, 51, 54, 55, 56, 57, 58, certo? Então a gente não pode de maneira alguma
tentar prever todos os lugares onde a rainha vai estar e se, né, como a gente viu em testes condicionais, se o local que ela estiver for 53, então, se o destino for 42, jogada válida. Se for 31, 40. Isso é demais, entendeu? Isso daria um código para cada peça assim absurdo. Ele precisa ser mais inteligente. E matematicamente a gente consegue isso. Por quê? Qual o padrão que existe, se a gente for ver, ó, vamos pegar primeiro nessa ordem que a gente demonstrou aqui, ó. Qual o padrão que existe entre o número 53 e o 44, entre o 44 e o 35, entre o 35 e o 17, entre o 62 e o 71, né? Se a gente for ver, se formos fazer, por exemplo, eu quero levar ele do 53 ao 35, né? Vamos fazer aqui na calculadora, ó, para não deixar dúvidas e ficar mais fácil. Se eu pegar a casa de origem menos a casa de destino, deu 18. Se eu pegar a casa de origem 53 menos 17, menos a casa de destino, 36. Se a gente for ver, nessa diagonal que é paralela à diagonal secundária da matriz, em qualquer uma das diagonais, porque de 51 para 42 eu tenho a mesma coisa, de 31 para 13 eu tenho a mesma coisa, quer ver? Ó, 31 menos 13, 18. Vocês vão ver que eu sempre tenho um múltiplo de 9. O que significa o múltiplo de 9? Significa que essa diferença que deu da casa de destino para a casa de origem, ou o contrário, em módulo, ou seja, se a gente for considerar sempre um valor positivo, né? Na verdade a gente pode até pegar um número negativo, ele também é um múltiplo, né? Se fosse menos 18, também é um múltiplo de 9, né? Porque para ser múltiplo, se eu pegar o número que deu, seja negativo, seja positivo, dividir por 9, ele vai ter que dar resto igual a zero. Certo? Então, vejam bem, encontramos um padrão para verificar se essa rainha tem um movimento válido em alguma das diagonais secundárias. Certo? Então, a gente pode implementar essa lógica no jogo. Para saber se o movimento da rainha foi válido, eu preciso verificar a casa de origem menos a casa de destino dividido por 9 dá resto igual a zero? Se sim, foi um movimento válido. Caso contrário, pode ser que tenha caído em alguma outra situação em que a rainha também tenha movimento válido. Vamos ver outro exemplo? Se ela se deslocou da casa 53 para 33, aqui fica um pouquinho mais fácil de entender agora, né? 53 para 43, 53 para 33, 53 para 23. O que nós temos? Ó, de 53 para 83. Se eu fizer um menos o outro, eu sempre vou ter um múltiplo de 10 nesse caso. Né? Se eu dividir por 10, eu tenho resto igual a zero. Vejam como isso não funciona naquele exemplo que eu dei. Ó. Se eu fizesse 53 menos 32, quanto que daria? Ó? 53 menos 32. Né? Ele não é nem múltiplo de 9 por enquanto e nem múltiplo de 10. Se vocês forem ver, salvo eu esteja cometendo algum equívoco, tá? Mas a gente não encontra essa situação em nenhuma outra condição. Ó. De 53 para 15, né? Seria um movimento inválido da rainha também. Ó. Nós temos 38. Certo? Teremos que ver se ele falha em alguma situação aí, por exemplo, que acabe dando um múltiplo de 9, vamos supor, né? E que acabe invalidando a jogada. Se isso acontecer, tá? Teríamos que visualizar aí uma outra solução. Tá? Pelo menos não me ocorre nesse momento. Vamos só verificar agora como que ficaria o movimento nas diagonais paralelas à diagonal principal, ou mesmo na diagonal principal. Também não é muito difícil de ver. Ó. De 53 para 64 eu tenho 11 de diferença. Ó. 53 para 42, 53 para 31. Então, se a gente fosse fazer 53 menos 31, nós teríamos um múltiplo de 11 e, portanto, seria um movimento válido para a rainha também, porque ela estaria realizando um movimento em diagonal, numa diagonal paralela à diagonal principal ou na própria diagonal principal dessa matriz. E, por fim, nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos um movimento em que ela viesse da esquerda para a direita. Então, veja que aqui muda um pouquinho, ó, porque da esquerda para a direita nós temos 53 para 52, né? Ou do 53 para o 56.
de modo que o máximo que eu vou ter é de 51 para 58 ou 31 para 38, né? Então se a gente fizer uma diferença de 38 menos 31, aqui nós vamos ter todos os valores possíveis. Nós vamos ter 1, né? Quando eu jogasse do 42 para o 41, por exemplo, ou o contrário, né? Nós vamos ter 2 quando eu jogo do 41 para o 43, mas fato é que essa é uma jogada válida para a rainha também, porque se a gente for ver, a parte inteira da divisão da casa de origem, desculpa, a parte inteira da divisão da casa de origem e a parte inteira da divisão da casa de destino por 10 são iguais. Em outras palavras, se eu tiver com a minha rainha na casa 53 e dividir 53 por 10, eu tenho 5 como parte inteira dessa divisão, resto 3. E se eu joguei ela para casa 57, eu também tenho 57 dividido por 10, a parte inteira igual a 5 e resto igual a 7. Então, se eu for olhar somente a parte inteira, eu sei que houve um deslocamento na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E esse é um movimento válido para a rainha. Então, se a rainha jogou de modo que a diferença entre as casas de origem e destino seja um múltiplo de 9, seja um múltiplo de 10, ou seja um múltiplo de 11, significa que ou a parte inteira da divisão da casa de origem e da casa de destino por 10 seja igual, significa que é um movimento válido para a rainha. Né? Então aqui a gente já descobriu como que faz uma validação de um movimento válido para o bispo, porque ele só anda nas diagonais, e que uma validação de um movimento válido para as torres, que só andam, né, para frente, para trás, e para a esquerda e para a direita. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, ó, em essência, é que uma vez que a gente implementou uma solução em uma matriz, a gente vai ter que saber lidar com esses dados, analisando a representação desse processo, desse fenômeno que implementamos na matriz através de números. Não necessariamente, mas no mínimo através da indexação dos locais onde as informações estão guardadas na matriz através de números, que são nossos indexadores. Né? E eles podem prover, então, outras informações, como é o caso aqui, né? Os próprios indexadores, eles nos validam, nesse caso, movimentos válidos entre as peças. Vamos ver como é que isso ficaria numa implementação, então. Isso aqui foi, eu solicitei a implementação num tabuleiro de xadrez simplificado, para que um aluno fizesse justamente essa validação de que supostamente teríamos uma única torre em um tabuleiro de xadrez 3x3, né? Só para não ter tanto trabalho de desenhar esse desenho tridimensional 8x8. Então essa torre aqui, ela tem a validação de seus movimentos feita de forma matemática. Então, como ela pode se deslocar para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, ela não pode vir nessa casinha então aqui do meio, nem nessa aqui, uma vez que ela esteja aqui, né? Então aqui onde ela está, aqui faltou só na questão da interface uma melhor identificação das posições, né? Eu tenho as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, como eu estou na posição 1, eu posso pressionar então agora o botão 2 e ele vai se deslocar para a posição 2, corretamente, né? Se eu quiser voltar para 1 agora, eu também posso, ó. Veio para a posição 1. Ou se eu quiser ir da 1 direto para 3, eu também posso. Se eu quiser vir da 3 para 9 agora aqui em cima, também posso. Da 9 agora para a 8 eu também posso. Né? O que eu não posso fazer agora é dessa posição 8 para a posição 4. Porque eu estaria implementando um movimento diagonal. Vou pressionar 4, ó. Daí o nosso tutor aqui, o bonequinho de neve, vai dizer que é uma jogada inválida. Ó. E a validação que está sendo feita é única e exclusivamente a mesma validação que foi mostrada para vocês agora há pouco. Certo? Nesse caso aqui foi uma implementação e um trabalho da disciplina que um grupo, enfim, um aluno ou uma aluna fez. E para que implementasse, né, no Alice, nesse caso, uma jogada válida para uma torre, certo? Do tabuleiro de xadrez. Funcionou bem direitinho. A lógica, a matemática é bem simples, bem aquela ali.
Nós seguimos agora então para implementação então de alguns exercícios sobre matrizes. Para isso a gente vai pegar então os conteúdos que nós temos então nos nossos slides, e esse vídeo foi apenas introdutório. Eu convido vocês a assistirem aos próximos vídeos então para que possam compreender então como que funcionaria, né, a implementação de matrizes dentro da plataforma Arduino. Nesse caso a gente vai estar usando novamente o Tinkercad, que é o simulador Arduino, e vamos fazer alguns exercícios então com alimentação de valores para as matrizes e processamento de cálculos de valores que foram entrados para as matrizes, enfim, para algum propósito específico. Nesse vídeo introdutório ficamos por aqui e até um próximo.